Aqui com Jorge Maia Tech e com Williams Campos, hoje um pouco desfalcados, né? Mas vamos tentar fazer aqui um podcast rápido, falando aí do final de semana, dessa rodada do Brasileirão, né? E aí o nosso podcast, ele é oferecimento de comercial baratão, hein? Opa! Diga aí, Rua Jorge. Pico das Águas, Rua Pico das Águas, em frente ao Centro Espírita Tomás de Aquino, hein? Isso E aí. várias promoções, vários utensílios aí para a sua casa, tecnologia e a preço popular. Sempre lembrando disso. Melhor atendimento e melhor cafezinho de Manaus. Deixa o número aí, deixa o Olha, número aí, Jorge, deixa o número. Faça aí seu. 8206-4220. Pode mandar um WhatsApp que a gente vai ter o prazer de atendê-los. Isso aí, DDD 92, hein? 92, lembrando 92 de Manaus, Amazonas. É isso aí, vamos lá, né? Vamos começar com um jogo de ontem, aquela vergonha do Inter, né? Diga aí, o que vocês falam daquela vergonha lá? Não, bicho, ó, sem sacanagem. Pra mim não teve vergonha, não. O que teve foi um puta de um jogo bacana. Infelizmente, daquilo que a gente já vinha até conversado fora aqui da live, Infelizmente, os técnicos brasileiros ele tem esses problemas, né, cara? Faz um gol que é garantir resultado, segura a onda. Teve uma falta que eu achei que também não ia influenciar o resultado, mas foi injusta. Na minha opinião, como flamenguista, foi injusta com o Rodinei. Aí tem a questão da regra, tem a questão da intenção. Independentemente de intenção, mas os juízes do VAR seguiram a regra, né, a risca, e o juiz de campo resolveu acatar, né? Mas independente disso, você percebia que o Flamengo estava com maior posse de bola, você percebia que o time estava mais para frente, estava mais dinâmico no trabalho, ou estava encaixando melhor o trabalho. Como é que eu esqueci da palavra? Estilo de jogo? O estilo de jogo, a questão o entrosamento parece que está voltando ao normal dos jogadores que nem o ano passado, né? Isso ficou evidente, né? E assim, cara, no geral, pra mim, foi um puta de um jogo, mas no segundo tempo não teve pra onde correr, meu amigo. A Avalanche Flamengo foi lá em cima, tivemos mais 2 gols anulados ali. Tivemos a expulsão do Rodinei logo no começo, que complicou mais ainda. Se a gente já tinha a posse de bola, ficou muito mais evidente. Caixão pro Inter, né? E aí, Jorge, com você agora? Bom, galera, mais uma vez, né, o jogo foi marcado pelo VAR, que eu digo que são várias asneiras rotativas, né, que é o que sempre acontece. Independente de você ver outros campeonatos, o VAR ele age de forma mais ativa e rápida, né? E o Brasil, para variar, né, tem esse problema. É um negócio, disse-me-disse, é uma demora, é uma situação que influencia demais no jogo, demais. A magia do jogo é isso, é aquela dúvida do se, e se fosse pênalti? E se não fosse pênalti, se fosse falta? Se fosse um gol anulado? Quer dizer, o VAR está tirando completamente essa magia do futebol. E a questão do Rodinei. Rodinei, a expulsão, no meu ver, foi injusta, né? Porque se for ter um critério, né, como o juiz, muitas postagens já mostraram, quer dizer, que o juiz tinha um critério diferente do que teve, né, com o Rodinei, a expulsão foi totalmente injusta. Foi uma falta forte, uma chegada forte? Foi. Mas eu acho que um cartão amarelo seria mais correto. E questão de volume de jogo. O Flamengo, querendo ou não, tem um elenco maior, sabe? Tem um poder aquisitivo maior e isso influencia, sim. Não tem quem não fale, influencia. É um time montado,
é um time que teve um problema, né, com o Jorge Jesus quando saiu, teve os seus, né, desmandes, teve suas situações complicadas, mas Rogério Ceni está tentando organizar o time e parece que está conseguindo. Parece que está conseguindo organizar o time. E o Inter começou parelho o jogo, só que depois ele se acanhou. Ele se acomodou e depois do gol. Ficou, Depois exatamente, do gol, recuou totalmente. E exatamente, e depois da expulsão piorou a situação, né? E inclusive o Rodinei ia fazendo um gol. Ele teve até uma participação antes da expulsão, uma Foi no participação travessão, boa né? no jogo. Exatamente. Então, o time do Internacional foi para cima, não se acanhou. Só que depois, né, foi uma situação mais complicada para eles, né? E o Flamengo, como eu disse, além do poder aquisitivo, um elenco maior, foi superior. Mas foi um excelente jogo, entendeu? Que, infelizmente, né, tem que ter um vencedor, né? Que sagrou-se o Flamengo. E quem vai ser o campeão? Pablo, Flamengo, eu tô né, achando que vai ser o Flamengo. O São Paulo tinha grandes chances, mas o São Paulo com a guerra de egos... Se apequenou de novo. A guerra de egos com o Diniz, com aquele papelão que ele fez com o Tietê, né, menosprezando o futebol do garoto, porque ele deu uma chance do garoto que veio do Audax. Quer dizer, não tinha necessidade de fazer aquilo. Se você dá uma chance para um jogador, significa que ele tem um talento. E eu acredito que o Tietê já estava mostrando isso. Não precisava o técnico ter exaltado isso a todo momento. Aquilo ali foi um divisor de águas no São Paulo. Ali ele perdeu o elenco e destruiu a chance do título. Diga aí, William, sua opinião. Apesar de ser torcedor do Flamengo. Não, cara, eu sou muito pé no chão com as coisas. Se tá bem, tá bem. Se não tá, eu falo. Eu acredito que o Rogério Ceni começou, como toda pessoa nova começa num trabalho novo, é estranho, né? É difícil no começo até entender como é que funcionam os processos, como é que cada cabeça que tá ali funciona. Leva-se um tempo para você entender quem é quem no lugar ali, naquele ambiente, e o que cada um pode entregar, né? Rogério Ceni fez um excelente trabalho no Fortaleza, no meu ponto de vista. Ele tem tudo para ser um dos melhores técnicos do Brasil. Não é porque ele está no Flamengo, está ganhando, independente disso. Eu já vinha falando isso desde a época do Fortaleza. Olha, o Rogério Ceni está me surpreendendo. Eu acho que não seria ruim o Rogério Ceni no Flamengo. E veio a oportunidade, o cara tá no Flamengo, que o Jorge Jesus, do meu ponto de vista, deixou a gente na mão. Do meu ponto de vista foi... Enfim, vamos deixar o Jorge Jesus de lado, que é passado. Rogério Ceni, nesse momento, a partir do momento que tu começa a entender, a partir do momento que tu começa a realmente entender quem é cada jogador e que cada um pode dar dentro de campo, e começa a trabalhar com as táticas certas para encaixar dentro de que cada um jogador consiga tirar o máximo do seu rendimento. Eu acho que é isso que ele começou a fazer, é por isso que o futebol começou a aparecer de novo. Começou a encaixar. E a partir do momento que começa a encaixar, os resultados começam a aparecer e a gente está vendo isso aí agora em campo. Olha... São Paulo, só para concluir, Pablo. Beleza. O São Paulo, como o Jorge falou, a guerra de egos aí ficou bem evidente. Eu acredito que faltou ali um pouco de tato do Diniz ali naquele momento. Exatamente. Faltou ele controlar um pouco isso. Em vez de inflamar, ele deveria ter baixado a bola da galera e pensar, porra, a gente tá nas cabeças agora, vamos manter. Vamos construir isso. Ele quis ser maior que São Paulo. Aí eu volto para 2009, quando o Flamengo, né, ficou com um técnico que foi substituto, desacreditado,
mas que conseguiu conquistar todos os jogadores. E o Flamengo foi campeão em 2009, totalmente desacreditado. E estava tendo guerra de ego lá dentro também. Mas ele conseguiu conversar com o seu Adriano, conversar com esqueci o Wagner Love, né? Era o Love que estava na época? Era o Love, isso. Que tava um tira-titi da porra lá e com outro lá que eu esqueci o nome. E, gente, o São Paulo vai ser mais um time que agora no próximo... Nas cenas dos próximos capítulos do Flamengo, que vai ser superado. E a gente vai se sagrar campeão. Né? Agora tem tudo para acontecer. Agora futebol é foda. Futebol é 90 minutos mais os seus acréscimos. Maravilha. Tudo né? pode acontecer, mano. Próxima rodada aí. Tudo pode acontecer. Eu tô falando probabilisticamente. A tendência é que possamos ser campeão. Em cima lá do... E outra, o que é engraçado, Rogério Ceni dentro do Morumbi sendo campeão em cima do São Paulo. Rapaz, isso vai ser interessante. Vai ser muito interessante, né, cara? Ele que foi técnico do São Paulo, foi esculachado de lá, e agora vai ser campeão em cima do time do coração dele, e aonde ele viveu toda a vida dele esportiva. A volta do Anzol. Tem coisa né? melhor do que isso? A famosa volta do Anzol, mano. Volta do Anzol. Ele vai ter a chance de ganhar o título lá, né? Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Diga. E o Vasco? Puta, o Vasco. Aí a gente pula, né, da ponta, né? Pro Vasco. Cara, vou falar rapidamente aqui. São dois times que parece que não aprendem, né, cara? Vasco e Botafogo. Né? O Corinthians, ele realmente ele tinha que ser rebaixado, foi lá, aprendeu um pouco, né? Montou uma estrutura que permitiu que a gente ganhasse o Mundial, né? Depois de ter sido rebaixado, voltou, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, né? O Corinthians tá com uma memória um pouco ruim aí, né? Que a gente tem passado dificuldade nos últimos anos aí, né? Mas Botafogo e Vasco não aprendem, cara. Não aprendem, não sei se são os dirigentes, eu não sei se eles não se importam com o clube, entendeu? Começa pelos dirigentes, né? E depois se infiltra em toda a organização. Mas assim, eu digo que é vergonhoso, né? Essa situação aí pra eles. E aí, o que vocês acham dessa situação aí? Olha, eu como, né, sou torcedor do Fluminense, mas tenho um carinho enorme pelo Vasco. Eu fico muito triste em ver a situação que o Vasco se encontra. Porque o Vasco não tem um elenco tão ruim. Existem elencos piores que o Vasco, mas o Vasco é uma sucessão de problemas que não acabam. São problemas financeiros, são problemas psicológicos, são problemas de dirigentes, são problemas que não acabam nunca. Não acabam nunca. Então, o Luxemburgo tentou montar um time, a grosso modo ele tentou tirar leite de pedra. Não que o time seja ruim, mas ele conseguiu tirar das peças que ele tinha algo proveitoso. Destacamos o Cano, que eu vi muita gente falando porque ele errou aquele pênalti, não sei o que. Gente, o Cano fez mais da metade dos gols do Vasco. O Cano tinha que ser exaltado e não sacaneado, né? O Benítez também, que foi uma grata surpresa, né? Que também é um jogador de extrema habilidade. O Thales Magno, eu não sei qual é o problema dele, que ele, como é um garoto novo, ele oscila muito, né? Então, tipo, ele não é um jogador que pode se confiar e dizer, olha, ele vai resolver o problema. Ele não vai resolver o problema, né? E o Vasco fica sempre atolado nessa situação. Segunda divisão, problemas financeiros, problemas de dirigentes, N problemas que nunca acabam. E isso reflete em campo, né? Agora, na situação, o Vasco tem que fazer 12 gols, que não vai conseguir fazer, óbvio, não vai conseguir. Vai para a segunda divisão, né? Abraçado com o Botafogo, que também é outro time cheio de problemas,
né? E o que vai acontecer? Aquelas poucas peças que o Vasco ainda tem, provavelmente vão sair. E a situação do Vasco vai ficar pior ainda, porque vai ficar na segunda divisão, que é uma parte do campeonato extremamente disputada, porque os jogadores querem ter visibilidade, né? Quem pensa que vai para a segunda divisão achando que vai ganhar por escudo ou por camisa, está redondamente enganado. É um campeonato difícil, os jogadores querem mostrar serviço, querem visibilidade para a Série A do campeonato, e se o Vasco não se cuidar, ele vai ficar um bom tempo na Série B. E aí, William? Cara, eu concordo com o Jorge, concordo contigo, porém eu incluiria também o Fluminense nesse Sim. brasileiro. Eu incluiria porque Botafogo, com a história que tem, Vasco, com a história que tem, Fluminense, com a história que tem, cara, eram times para ser um dos melhores do Brasil. Agora, tem times muito menores, porém muito mais organizados, com CTs de excelência internacional. Porra, e esses times não estão, porra. Centenários, com toda a história que possui. Você vai lá pro Atlético Paranaense, tem uma puta de uma estrutura. Você vai pro Atlético Goianiense, tem uma estrutura também muito bacana. Porra, meu amigo, Curitiba, o próprio Curitiba tem um time, tem uma estrutura muito legal lá. E os times do Rio de Janeiro, com exceção do Flamengo, que começou a organizar 10 anos lá atrás, começou o projeto de pagar as dívidas e se acertar financeiramente, modificar, se preparar, uma gestão moderna, padrão internacional. Porra, os times do Rio fizeram o contrário. Eu comparo hoje o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, uma estrutura de olaria, de Boa Vista. Madureira, Boa Vista. Madureira, exatamente. Dos times menores, porra, que conseguem fazer tanto quanto Botafogo, Vasco e Fluminense do Campeonato Carioca. Se os caras tivessem do Olaria, do Madureira, do Boa Vista, lá dos outros times que tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de investimento, meu amigo, estaria disputando o Campeonato Carioca lá em cima. Exatamente. Agora, o time mais organizado na sua parte de gestão está mais à frente. Quem são os times hoje do Brasil que estão mais organizados financeiramente e que estão sempre disputando lá em cima? Você vê aí, ó, Palmeiras passou por um processo de remodelagem na sua gestão, também uns 10 anos, vem passando. O dono do Itaú meteu a mão lá, começou a ajeitar tudo. O cara entrou para ajeitar a porra do time e botou o dinheiro dele lá também. Aí, ó, sempre nas cabeças. Foi o atual campeão da Libertadores. Pode falar o que for. Foi o campeão em ponto final, mano. Ninguém discute isso. Flamengo se desorganizou porque estavam todo mundo embasado dentro de um sistema de jogo e confiava plenamente num técnico. Se perdeu no meio do caminho, contratou um técnico que eu particularmente não gostei, né? E continuou desorganizado, trocando gente que não era para trocar, enfim. Em resumo, a desorganização do futebol, ela se dá quando a gestão não trabalha da forma correta. O Vasco tá pagando por tudo que o Eurico Miranda fez na porra do Vasco. Os mandos e desmandos fazendo do jeito que ele queria, todo que é direito lá. A conta chegou. A conta chegou. O Botafogo tá passando pela mesma situação, né? Não é diferente. Não. Eles tentaram. Tá passando. Sim, tentaram, porém Política, os que estavam dentro do exatamente. E outra. Quando o Bandeira de Mello entrou, ele trocou uma galera. Cruzeiro tá lá. Quantas vagas são? Sim. Quantas vagas Sim. Eu já ia falar do Cruzeiro. Olha o Cruzeiro aí.
Cruzeiro tá lá. Deram uma de Eurico Miranda, tá pagando pato agora. Tá. Né? Aí você vê, ó, olha o time do Nordeste, Fortaleza, o Ceará, o Sport, o Bahia. Cara, são times muito menores, tem uma tradição, tem, mas são em relação a esses times que a gente está falando, do Rio, pô, meu amigo, a diferença é muito grande. Mas olha como a organização financeira faz o time subir. Os caras estão na Série A disputando, chegaram a momentos brilhantes na tabela, entre os 10 primeiros, se perderam no meio do caminho ali, o Fortaleza deu uma caída porque o Rogério Ceni saiu, né? E foi sentido, não é diferente do que aconteceu com o Flamengo, né? O próximo não é diferente o que aconteceu com o Palmeiras também, né? Logo quando o Scolari saiu, ficou toda aquela situação, logo se encaminharam, conseguiram até ser campeão agora. Aí a gente vê, se não tiver organização, meu amigo, não vai. Se o Flamengo continuar do jeito que tá, com essa equipe que tá à frente da gestão, cara, vai ser um Barcelona da vida por 10 anos ali, um Real Madrid, um Manchester United. E não chega tanto, isso é coisa de torcedor. Mas assim, ele tem. Não é que não chega tanto. Uma vantagem em relação não é que chega tanto. Nacional, mano. Não, aí é que está. Não é que chega tanto. Quando você tem uma organização financeira e de gestão, vai a longo prazo, Pablo. Se os próximos que entrarem incorporarem essa ideia e trabalharem dentro dessa ideia, meu amigo, é longevo isso. Como acontece com os times lá de fora que entenderam isso nos anos 90 ainda. Nos anos 90 ainda. Porque nos anos 80 era uma merda. Os times lá de fora eram uma merda nos anos 80. Futebol, olha só, eu vou falar mais uma outra coisa para finalizar. Uma coisa que eu deveria ter falado antes, eu vou falar hoje. O futebol da Espanha, da Itália, da Alemanha nem tanto, mas a Alemanha e da Inglaterra só é o que é hoje porque tem jogador brasileiro jogando lá, tem jogador latino-americano jogando lá, meu amigo, que é de alta qualidade, de domínio de bola, craques. Então, saem daqui da América do Sul e vão jogar lá fora, meu amigo. Aí é por isso que os caras estão ganhando tudo lá fora. Porque não é. Se fosse só da Alemanha, não estava como está. Se fosse só da Espanha, não estava como estava. O Barcelona, toda aquela hegemonia da galera toda lá. Meu amigo, é que tem sul-americanos que são diferenciados no futebol. Futebol arte só na América do Sul, meu amigo. Os caras lá fora não tem a ginga que a galera daqui tem. Essa é a verdade, Pablo. Agora sim, o que a gente tem que aprender, né, com o pessoal lá de fora é a questão da força física. Questão de segurar mais a bola. Os caras têm mais estrutura, mais força física para segurar a bola. Olha o exemplo do Neymar aí. Depois de alguns anos lá fora, incorporou mais, tá caindo menos. Quando ele era tão franzino. Já tá caindo. Pois é, mas entende. Tu viu a diferença do Neymar do Santos pro Neymar hoje do Paris? O quanto ele ganhou de massa? Tu viu o Ronaldinho? O Ronaldinho, fenômeno. Pra Holanda, por exemplo, saiu do Cruzeiro. Era só o Era assim, cara. E dava uma porrada no cara. Só que aí é diferente. O Ronaldo, a diferença do fenômeno era o seguinte: o Ronaldo pegava a porrada, se levantava e saia correndo. Mano, o Neymar não. Ninguém pegava, mano. Ele botava a bola pra então frente. É isso, cara. Organização é que dá longevidade pro time, pra equipe. Eu também concordo. Isso assim não é só pra time de futebol, mas pra qualquer empresa. Entendeu? Pra qualquer empresa é assim. E sim, assim, qualquer a gente empresa. vê que os
nossos times aqui, eles não são profissionais, pô. Tirando alguns aí, eles não são Olha, profissionais. vamos aqui pro Manaus FC e pro Amazonas FC. São times que têm menos de 5 anos de futebol? É isso, Jorge? Menos de 5 anos. Menos de 5 anos de criação. Bem menos. Olha a qualidade desses dois times em relação ao meu time do coração aqui, que é o Nacional. Olha aí, o Juan chegou, né? atrasadão, mas chegou. Até que enfim. Tá até no banheiro. É o teto dele mostrando. Então, continua falando aí. Olha a diferença. O Jorge postou a camisa do Barriga Preta. Meu amigo, eu nadei pelo Barriga Preta. Eu nadei pelo Rio Negro. Né? Fiz 8 anos de natação pelo Fiz muitos anos Rio Negro. Como eu morava no centro, eu tenho muitos anos. Eu tenho o Rio Negro no meu coração também. Eu comecei a gostar do Rio Negro, apesar de ser nacionalino, porque a minha família é nacionalina, né? Cara, eu vejo a situação do Rio Negro deplorável. Bicho, tem uma sede que é a coisa mais linda. Exatamente. É um palacete lindo. Exatamente. Né? Agora, que por que os caras não melhoraram isso? Meu amigo, vou te falar uma coisa. Se o Rio Negro se estruturasse novamente, se tivesse um empresário que quisesse botar o futebol do Rio Negro para frente, cara, a sede seria uma das coisas. Renovar daquela sede ali, meu amigo, isso é um lugar muito lindo. O Nacional, idem. Né? O Nacional tem uma história, meu irmão, que é uma das mais lindas do futebol amazonense também. Só que, infelizmente... O Nacional nunca faltou dinheiro pro Nacional. Exatamente. Eu posso mais ou menos... Eu fui pro Vivaldão. Eu fui pro Vivaldão assistir vários jogos do Nacional ainda antes da primeira reforma. Isso foi em 80. Antes da reforma. Antes da reforma. Cara, eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos. Eu ia com meu pai, eu e meu irmão. A gente assistia o Rional. Meu amigo, Vivaldão com 100 mil pessoas, meu amigo. Lotado aquela porra. Ficava em cima a galera, né? Ficava em cima, ficava na geral. Meu amigo, tinha nego até pendurado num fosso. Acho que era 100 mil, era 80 mil. Eu posso estar exagerando. Acho que a lotação máxima era 80 mil. Não era 100 mil, não. Era 80 mil. E, cara, na época, como não tinha assento, era só aquela arquibancada que a gente sentava mesmo, um grudado no outro, espremido. Meu amigo, era a coisa mais linda de se ver. Agora, olha o que acontece. Futebol, o Nacional não, o Amazonas FC e o Manaus FC, meu amigo, estão super organizados, estão trabalhando dentro dos custos, estão trabalhando enxuto, né? E você vê aí a evolução do Manaus, conseguiu chegar ali na Série C, pô. Tá trabalhando para conseguir avançar. Chegou aqui nas quartas ou foi nas semis? Eu não recordo. Da Copa Verde. Isso, da Copa Verde. Porra! Cara, tá indo bem. Agora vamos ver daqui a 10 anos. Se ele continuar desse jeito, meu amigo, tá na Série B. Tá na Série B, tá na Série A. Um dos dois. Cara. Um dos dois. Um dos dois. Pois é, isso. Entendeu? E não vejo. Eu não entendo. Pois é. O que acontece mais ou menos é o seguinte. O nosso futebol, ele entrou num hiato absurdo. Eu conversava com meu pai e ele sempre dizia, meu filho, esse futebol de hoje de Manaus não existe. Antigamente tinha tantos jogadores de seleção brasileira jogando em Manaus. Pô. E era, sabe... Toninho Cerezo, meu amigo. Exatamente, Toninho Cerezo, um dos exemplos. Serginho Chulapa. Então eram jogadores que, tipo, eles faziam a diferença aqui, e os times aqui eram times bons, era campeonato disputado. Tinha aquela, como tu falou, o pessoal ir pro estádio, levar suas famílias, ver times competitivos, e hoje não existe isso. Esses dois times que estão disputando aí são um suspiro no nosso futebol amazonense que não existia. Aliás, que está tentando ressurgir. UTI, né?
Tentando sair. Exatamente, Olha só. tentando sair da UTI. Aí Porque você não vai tem pro Campeonato incentivo. Amazonense. Não tem incentivo. Os caras, os incentivadores, quando chegam, eu não sei o que acontece, começa a sumir tudo, entendeu? E os times não melhoram, sabe? Não tem contratações, não tem aquele público, chamar o público pro estádio. Quer dizer, o cara pra ele, tipo, qual é a criança hoje que vai dizer, não, eu torço pro Rio Negro, não, eu torço pro Nacional, não sabe pro Fest. Então, são times que a gente nem lembra. São Raimundo, são times que ninguém nem lembra. Eu ia pro jogo lá. Eu era nacionalino, mas eu ia Eu pro também. jogo. Né? Exatamente, e é triste. Como sempre o Pablo falava pra mim, poxa, seria legal, cara, a gente torcer pro nosso time dos nossos bairros, como na Inglaterra. Exatamente. Eu morei no centro a minha vida inteira. Eu sou Rio Negro, adoro Rio Negro. Mas me diz onde é que o Rio Negro tá? Não dá. Não tem nem time, mano. Não tem nem time, provavelmente não tem nem divisão pra ele disputar. Cara, eu lembro que eu saía do Dom Bosco. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu lembro que eu saía do Dom Bosco para assistir o jogo de basquete do Dom Bosco no Estudantil e no Campeonato Amazonense do Dom Bosco, onde eu estudava, contra o Rio Negro, na quadra do Rio Negro. Cara, que a quadra que é toda de taco, coisa mais linda, velho. Exatamente. E é difícil hoje encontrar. É difícil encontrar esse tipo de estrutura, de coisas assim que... Eu acho que é difícil encontrar até lá no Rio Negro isso hoje. Pois é, ainda tem essa. Aquele salão de espelhos, pô, se tu colocar aquele salão de espelhos, quantas as nossas mães devem ter... Exatamente. Eu tenho fotos do carnaval lá, porra. Sim, eu passei inclusive anos novos lá, entrada de ano. Sim. Na pintura do negro, no black tie. Exatamente. Isso, eu também, eu tenho foto disso também. Então é isso que os times tinham que ser resgatados aqui em Manaus. Tinha que resgatar essa essência desses times. E os outros times que estão entrando agora também tem galgar o seu espaço também no nosso campeonato, entendeu? Só que isso é que falta. Falta incentivo, falta estrutura, falta organização, coisa que não tem e que vai ser difícil, infelizmente. Mas eu espero que dias melhores possam surgir no nosso campeonato. Olha, tu sabe que a coisa do incentivo só acontece quando você tem um projeto que seja viável para que as empresas invistam. A gente sabe que cota de patrocínio ajuda as empresas a bater o imposto lá na frente, imposto de renda, se não me engano. Mas, cara, o que os times estão oferecendo? O que o Campeonato Amazonense está oferecendo? Porra, um Campeonato Amazonense com 7 times, porra. Pois é. Tem time que não tem nem condições de chegar no estádio, porra. Pois é. Pra você ver, eles queriam disputar jogos aquele campo do Zamit, Carlos Zamit, se eu não me engano, porque não tinha condições de disputar na Arena da Amazônia. Não tinha condições financeiras de pagar o aluguel. Exato. Aí fica difícil. Agora, olha o que acontece. Vocês lembram do Iranduba? Quando as meninas do Iranduba começaram o campeonato de futebol feminino e tudo mais, porra, fizeram um timaço, investimento. Cara, as empresas se aproximaram, começaram a investir, trouxeram atletas de seleção pro time. Meu amigo, lotava o estádio a Arena da Amazônia, que houve a porra do Vivaldão. Eu não consigo ainda dar tua Eu também. Eu ainda não entro esse nome, Arena da Amazônia. Ainda pra mim é Vivaldão e vai morrer Vivaldão. Você vai lá pro Vivaldão e... Meu amigo, 20 mil pessoas para assistir o futebol feminino. Nem lá embaixo tinha isso, meu amigo. Nem lá no São Paulo, Rio, você tinha tudo isso de gente. Ou seja, para vocês verem como um projeto organizado e os resultados vindo traz a visibilidade necessária
E se a empresa, o time empresa, ou se o time tiver aquilo que se chama de projeto, né, de visibilidade para que as empresas patrocinadoras deles também apareçam, meu amigo, quem é que não vai querer investir? Então, o investimento é uma contrapartida. Aí é uma parte que eu já entendo a questão dos empresários não querem investir tanto, porque que visibilidade vai ter? Não, mas nem o que a Federação Amazonense de Futebol está oferecendo para que essas empresas venham investir no futebol, nas equipes que existem? O que as equipes estão oferecendo para essas empresas que também tenham benefício para essas empresas? Cara, são vários fatores aí. Então, se não tiver um trabalho de organização, a gente falando, como está acontecendo com o Vasco, como está acontecendo lá com o Botafogo, né? Se não tiver uma organização, esses times vão se apequenar e a gente vai continuar inexistente no futebol. Porque somos uma das Agora, capitais do país e não temos um time. Vamos pro... Isso. Não temos time na Série A. Vamos pro nosso vizinho aqui. Paysandu e no Pará, Paysandu e Remo. Vai lá, mano. Assistir lá o futebol. Ó, lota. Vai assistir um futebol lá no Nordeste. Lota. Exatamente. E as empresas investem. Porque o futebol lá é forte, porque o pessoal tá organizado. Até os pequenininhos. Depois, quando aumenta, acontece que não é só visibilidade, não, gente. Pelo menos no Polo Industrial de Manaus, as empresas do Polo Industrial de Manaus, elas já colaboram com a UEA. E isso inviabiliza qualquer tipo de patrocínio na região, entendeu? Isso aí é já o que acontece hoje, né? E lógico, a falta de público também. Olha só como é que é as coisas. Tu diz que inviabiliza. Eu digo que não. Digo porque cota de patrocínio... Olha só, Juan. Aí é isso que eu tô falando. Cota de patrocínio, não sei se tu tava quando eu falei, cota de patrocínio para esporte, ela volta como benefício no imposto de renda ou algum outro imposto, eu não estou recordando direito, mas em algum imposto é abatido quando você patrocina o esporte amazonense. O esporte. Só que isso é uma lei. Entendeu? E isso ajuda a empresa a diminuir lá no final do ano o que ela tem de pagar de imposto. Só que é o seguinte, Williams, existe um limite, entendeu? Existe um limite. Ela só vai poder abater, por exemplo, vou te dar um exemplo, não sei se é isso. Por exemplo, ela só vai poder abater 30% do valor, entendeu o que eu estou querendo dizer? Aí quando ela dá o dinheiro, ela não consegue abater mais do que os 30%, entendeu o que eu estou querendo dizer? Ainda assim, Juan, existe a contrapartida existe a dificuldade. Não, mas o que eu estou falando aqui também, que existe a contrapartida da visibilidade que a empresa tem, da propaganda gratuita, da publicidade em volta disso tudo, o nome da empresa aparecer na hora que o jogador vai dar entrevista, quando o técnico vai dar entrevista, aquele mural, vai aparecer o nome da empresa, na camisa vai aparecer, na camisa de treino, todo lugar que o jogador for, isso, vai aparecer lá no campo de futebol vai aparecer os patrocinadores. Tudo isso, Juan, beneficia quem está investindo, entendeu? É uma publicidade mais barata, porque se o Campeonato Amazonense foi transmitido pela TV Crítica, tem uma visibilidade muito grande, porque eu sempre assistia quando passava na TV Crítica. Quando passava na TV Cultura, eu também sempre assistia, né? Quando eu ia para o estádio. Agora, essa publicidade mais barata, se passar na Globo, na rede amazônica, tem muito mais alcance, porra, muito mais barato o teu nome aparecer. Tu tá lá assistindo o Internacional e Flamengo. A Wonder botou lá o patrocínio dela. A Wonder é concorrente da Bosch, mano. E tu só conhece o nome da Bosch no mercado.
Mas pra quem sabe que ferramenta Wunder, sabe que tá lá, porra. A Wunder tá aparecendo na Globo, olha aí, ó. E não tá pagando porra nenhuma pra Globo, meu amigo. Tá pagando como cota de patrocínio e ainda tendo desconto. Ou seja, existem as contrapartidas que geram benefícios de visibilidade para essas empresas. Agora, isso depende do projeto de cada time. O que vai oferecer para onde vai aparecer, entendeu? Bom, essa área aí, para mim, eu não tenho muito o que falar. É apenas uma coisa que eu notei, é que as empresas aqui têm essa dificuldade realmente em investir o dinheiro. Eu acho que até porque falta um pouco de transparência também, né? Exatamente. Agora é o ponto que eu queria chegar. Agora você falou tudo. Exatamente. Então, eu acho que isso vai... Eu acho que já deveria ter acabado esse negócio de estadual, entendeu? E você criar várias ligas e tentar subir até chegar ao... Eu acho que o estadual também... olha, o estadual só existe também não deve... não deveria. O que deveria ter é o seguinte: a Federação do Norte de Futebol se juntar, a Federação Amazonense, a Federação Paraense, a Federação Acreana, a Federação Roraimense, Rondoniense, Tocantinense, Maranhense, se juntar, né? Tudo que é em volta do norte aqui, que é considerado norte, se juntar, meu amigo, fazer uma liga. Já existe a Copa Verde, meu amigo. Fortaleça a Copa Verde. Aumente o valor do prêmio. Dá mais visibilidade para as empresas. Os times podem trabalhar a transmissão do jogo online também. Vender. Começar a modernizar a porra toda. Mas não, bicho. Um querendo mamar na teta do outro, um querendo. Bicho, é foda. E surge aquela lenda que as empresas de Manaus queriam patrocinar os clubes, lembra? Só que elas queriam Elas queriam que tivesse uma prestação de contas, digamos assim, do que está sendo gasto. Não sei se é verdade, né? É a lenda. Você quer um exemplo disso? Você quer um exemplo disso? E eu vou lhe dizer quando começou isso. No período que o São Raimundo estava na Série B. O que aconteceu? O seu dirigente da época lá nunca apresentava os números certos. O que foi que aconteceu com o São Raimundo? Aquele que foi pro Nacional também, que eu não vou falar o nome. Eu não vou falar nomes porque eu também não quero levar nenhum processo. O negócio é que ninguém sabe se isso é real ou não, gente. Exatamente. É a lenda, né? Reza a lenda. É a lenda. A gente tá aqui no achismo, mas é o que a gente ouviu, é o que a gente ouviu até hoje e é o que é. E existem as empresas, elas não patrocinam os times locais. Entendeu? Esse é o fato. Né? Patrocinam times de fora. Agora, você viu quem a Bemol tá patrocinando? Manaus é o Amazonas? Manaus. Qual é o nome? Manaus, né? Manaus. Quem tá patrocinando o Amazonas FC? Não sei não. Não acompanho futebol regional. Eu queria saber aonde o Jorge conseguiu aquela camisa do Rio Negro que eu queria dar de presente. Do Rio Negro. Não, eu vou perguntar, Juan. Foi no grupo lá do futebol do Manauense. Eu vou perguntar onde é que o... Pra dar pra um parente meu lá do Rio, que ele é barriga preta. Ele me falou e eu vou perguntar hoje. Esquente não, já ele mandou a resposta. Eu vou perguntar onde ele comprou, quanto é, tudo direitinho. Esquente não. Eu também vou querer. Quando ele postou na hora, também... Eu sou nacional. Eu nadei no nacional, sou nacional. Entendeu? Não... Só me afoguei. Cara, eu acho que eu cheguei na Toca Branca. Eu sou nacional desde criança, mas nadei no Rio Negro. Eu tenho um carinho enorme pelo Rio Negro. Porque era mais perto daqui de casa, né, mano? Não, pra gente é porque a minha mãe era nacionalina, meu pai é nacionalino. E sim, minha como a família gente toda saiu também. Saiu do Idanelson, só dava volta no quarteirão. Tu sabe o que acontece? Como a gente é dos anos 70 e 80, como a gente é eu sou do início dos anos 80, o Juan é do final dos anos 70.
O Pablo do início dos anos 80, acho que o Jorge também, né, Jorge? Tá bem, tá bem. Só que tu é de 83, 84? O que tu é? 83. Pois é, eu sou de 81. O Rony deve ser de 78 ou 79, né? 79. Pois é, olha aí. Carinha de 15. Nós ainda somos da geração que acompanhou o futebol, o final do futebol amazonense nos anos 80 e no início dos 90. E foi morrendo. A galera de hoje, o molecada de hoje, a filha do Juan, né, o enteado do Pablo, o Juliano, já é da galera que acompanhou o São Raimundo pra cá. E que provavelmente nem torce pelo São Raimundo, mas estão começando a torcer pelo Manaus FC ou pelo Amazonas FC, que são times recentes, que O Matheus é estão igual o mais Pablo, toda semana troca estruturados. de time. Como é que foi? O Matheus que é igual o pariu. Pablo, mano. Toda semana troca de time. Ah, até parece. Tá acompanhando o pai, mano. Tá torcendo pro Milwaukee, já tá torcendo pro Milwaukee. Já. Leeds, mano, que é MOT. Milwaukee. Ele falou Milwaukee, hein? Martin on together aqui, mano. Sim, e aí, o que vocês já falaram aí que a gente tem que... Fora essa pauta do Não, campeonato amazonense maravilhosa. A gente tá falando assuntos aí. O Cobra chegou aqui. Olha lá a cabeça dele. A gente abordou Pois aqui é. Na verdade, a sobre gente tava o falando jogo do da Flamengo, organização né? do futebol. Em Falamos resumo, sobre o a gente tava Vasco. falando isso, do por que o Vasco tá caindo, a desorganização, o Cruzeiro. E a gente chegou no futebol brasileiro por causa dessa desorganização. Vai, vamos. Daqui a pouco esses times vão ficar. Eu até comentei que os times se apequenaram tanto que se igualaram ao Olaria, esses times. Vamos falar. É. Juan, fala aí com a questão do jogo de ontem. Fala aí. Tu que chegou atrasado. A minha? É. A minha É, questão sobre o do jogo, né? Flamengo Internacional, diz aí. Cara, o que eu acho é que o Flamengo não foi isso tudo e foi favorecido. Eu sou flamenguista. Sei que aquela jogada não foi para vermelho, entendeu? Pronto. Mas também acho que o Flamengo jogou bem, não jogou mal. Sim. E poderia ter feito gol. Assim como o Pedro fez um gol que deram uma falta lá que ele não tava. Que anularam, que ele não tava. Não tem falta. O cara já tava caindo. Foi horrível. Pô. Foi horrível. Mas acontece, né? O Inter no último jogo foi ajudado pelo juiz, pô. Entendeu? Aí agora que ele perdeu uma, ele tá difícil. O que mais? Qual é outro? Assim, alguma coisa que vocês queiram falar, né? Que a gente tinha... Faltou aí. Eu quero dizer que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, pô. Tá aí, ó. O que eu quero dizer é isso. Perguntou, quem vai ser o campeão? O Williams disse Pois que é. o Flamengo, o Jorge. Eu também concordo. Eu não sou flamenguista. Mas é o seguinte, vamos colocar na mesa. Flamengo tem acho que 10 anos. Acho que tem 10 anos. Acho que tem 10 anos que o Flamengo não ganha do São Paulo no Morumbi, gente. Sim. Tem que colocar isso na ponta do lápis. O São Paulo não vai vender. Entendeu? Beleza, vamos ver agora na próxima semana, no nosso próximo episódio. Né? O React ao vivo, né? Opa! De novo, Quinta-feira, tamo junto. né? Tamo junto, então. Então, vou agradecendo a todos aí, né? Vamos finalizar aqui mais um Papada Cast, né? Temos o atrasado aqui, o Juan, né? Mas o Williams e o Jorge cara. estavam aqui e levaram uma discussão muito boa, né? Que acabou chegando no futebol local, que é o nosso ponto dolorido, né? Que a gente Eu só fico assiste. imaginando o Eu Jorge acho que a gente trazendo pode falar assunto até pro muito mais, estadual. né? Eu fico imaginando que a culpa de trazer pro estadual é do Jorge. Não foi só minha. Não, É uma certeza que é tu, Jorge. É tu, Jorge. É tu. Traz pra terra essa. Não, na verdade, Foi só minha. quem trouxe fui eu. Foi, Um foi, parâmetro. foi o Williams, foi. Mas mesmo assim, uma conversa muito boa. A gente agradece aqui. E vamos. Quinta-feira a gente está de volta com o nosso React ao jogo. Que é React ao vivo, né? Legal! Título ou não do Flamengo, né?
Valeu, galera. Uma boa noite Se a todos. depender de vocês, com o título. Tudo bem. Então tá. Você Falou. sabe que você é Até meu mais, boletim. papadas. Até a próxima. Valeu, galera. Falou, pessoal. Tamo junto. Valeu. Abraço. Valeu, um abraço.